Boa noite a todos. Em primeiro Boa noite. lugar, eu gostaria de agradecer e desejar umas boas-vindas à nossa sessão de mediação. Queremos também agradecer, em primeiro lugar, a disponibilidade de vocês de participarem dessa sessão. Eu me chamo Adeilton, sou mediador, e juntamente com o... Meu nome é Gilvan, boa noite. Estou aqui também como mediador em formação. Estarei aqui dando apoio e incentivo para o diálogo neste momento. Vou passar a palavra ao Adeilton para que ele possa dar continuidade a essa sessão. Eu gostaria que as partes se apresentassem, por gentileza. Sara Feitosa. Geisa Feitosa. Eu sou Alex, sou advogada e estou auxiliando a senhora Sara. Boa noite a todos, eu sou Maria Manuela e nesse momento eu estou aqui auxiliando a Geisa Feitosa. Perfeito. Eu poderia tratá-las no primeiro nome, a senhora Sara, a senhora Geisa, que são as partes. Pode. Sim. Eminente advogada Alessandra, a senhora Emanuela, poderia tratá-la dessa forma? Sim. Perfeito. Sim. Eu gostaria que, por gentileza, todos pudessem desligar os seus celulares. Muito embora a nossa reunião, nós vamos manter um ambiente informal, mas o celular, né, quando toca, acaba, de uma certa forma, desviando a nossa atenção. Podemos combinar dessa forma? Podemos. Sim. Só trazendo um pouquinho mais dos elementos da nossa reunião, gostaria de enfatizar para vocês, certo? Que tanto eu como o senhor Gilvan, nós não estamos aqui na condição de juízes, certo? Em hipótese alguma, nós iremos fazer nenhum tipo de julgamento. O nosso papel fundamental aqui é deixar vocês bem à vontade, no sentido que vocês possam restabelecer esses laços familiares, para que vocês consigam aparar todas as arestas que, porventura, ainda existem, e que vocês entrem em um acordo para que consiga, tá, trilhar a trajetória de vida de ambas, no sentido de restabelecer esses laços, ok? E, dito isto, gostaria de reiterar e reafirmar que essa nossa reunião ela é confidencial, certo? E, sob hipótese alguma, o que for conversado aqui vai ser externado, muito pelo contrário, a gente vai manter todos os diálogos que vocês conversarem de uma forma sigilosa, a não ser que ocorra alguma denunciação de crime, que aí nós somos obrigados, né, por força de lei, tanto eu como o senhor Gilvan, a fazer a denunciação desse fato. Ok? Compreendido? Sim. Ok. Mais uma vez, esse nosso ambiente é um ambiente informal, e aí vocês podem se sentir muito à vontade, no sentido dos pontos que vocês querem trazer para o diálogo, né, para as vossas falas. E gostaria de sugerir que, quando uma das partes, tanto a senhora Sara, como também as respeitadas advogadas estiverem falando, né, vocês prestem muita atenção e, caso queiram e se sintam à vontade de anotar alguns pontos, para que, quando chegue a oportunidade das falas de vocês queiram recuperar esses pontos, também se sintam muito à vontade nesse sentido. Ok? Então, a nossa reunião, ela tem uma previsão de mais ou menos 1 hora, certo? E, nesse sentido, tem algum óbice,
com relação à continuidade dessa reunião? Vocês têm disponibilidade a passar esse período nessa nossa conversa? Sim. Senhora Sim. Sara, senhora Geisa, senhora Emanuela? Perfeito. E eu gostaria de esclarecer, obviamente, as experientes e respeitadas advogadas sabem desse ponto, né? Mas eu gostaria de trazer novamente a nossa fala inicial, a importância de vocês, enquanto advogada, nessa conversa, né? No sentido de conduzir e de proporcionar às partes que ela tenha, obviamente, um diálogo respeitoso entre si e que consiga chegar a um bom termo no desfecho da nossa reunião, ok? Então, feito toda essa explanação, eu gostaria de perguntar a vocês, a senhora Sara, a senhora Geisa, a senhora Emanuela e a senhora Alexandra, se tem alguma dúvida ou querem colocar algo que vocês achem que é importante nesse momento. Não. Não. Sendo assim, eu convido, né, as partes, e aí pode ser a senhora Sara, a senhora Geisa, a trazer mais elementos, trazer mais detalhes com relação ao pedido de vocês. Podemos começar com qual das partes? Pode ser por mim. Pode ser Sim. com a senhora Sara? Então, fique à vontade. A fala é sua. Senhores mediadores, eu estou indignada com minha irmã. O que eu venho fazer aqui é pedir e mostrar. O nosso pai, João Geraldo, ele faleceu e deixou um terreno de 50%. E eu queria construir um restaurante nele, para poder gerar lucros para a gente. Porém, minha irmã é tão cabeça dura que não aceitou a ideia. E disse que queria colocar um clube aquático, onde eu quero colocar um restaurante. Mas lá é o seguinte, aquela determinada área, as pessoas gostam de almoçar fora final de semana. E na semana, como elas trabalham muito, ocorre que elas não têm tempo de fazer o almoço, pedindo assim marmitas. Então, o restaurante lá fazia com que a demanda dos nossos produtos alimentícios fossem maiores e, consequentemente, a gente ganhava mais dinheiro. Ok. Senhora Geisa, por gentileza. Primeiro, como ela tem direito ao terreno, eu também tenho, porque eu também sou filha do João Batista. Então, e como naquela região que eu quero e vou fazer meu balneário, tem muitos poços profundos que meu pai fez. Isso me leva a crer que eu vou ter menos gasto, não vou precisar gastar para encher as piscinas. E, por sinal, lá é muito quente e não tem local de lazer para a população. E a população tem que se deslocar da cidade para outra cidade para ver se pode se divertir, alguma coisa do tipo. E, além disso, quando eu fizer meu balneário, eu vou gerar emprego para a população. Eu vou ajudar eles. Não vou sair lucrando só eu, mas a população toda. Algo mais a acrescentar, senhora Geisa? Não. As eminentes advogadas gostariam de fazer uso da palavra? Sim, eu peço a palavra. Eu tenho uma pergunta para fazer à senhora Geisa. Senhora Geisa, como a senhora se sente estando no mesmo ambiente de sua irmã? A gente tinha uma relação muito boa, mas depois que meu pai morreu e ela estava com essa invenção de fazer um restaurante, a gente começou a brigar, ter desavenças. Então, assim, a senhora afirma que sempre tiveram uma boa relação e que o único empecilho foi somente por conta desse terreno, correto?
Correto. A senhora já parou para pensar em uma possível sociedade entre a senhora e sua irmã? Não, não tinha parado para pensar nisso, não. E se, por exemplo, houvesse uma sociedade, a senhora aceitaria bem a presença da senhora Sara? Aceitaria. Certo, obrigada. Senhora Emanuela, gostaria de fazer uso da palavra? Gostaria sim. Eu tenho algumas perguntas a fazer à senhora Sara. Pois não. Senhora Sara, qual é o sentimento que a senhora tem em relação à sua irmã? Eu adoro minha irmã. Eu amo minha irmã. Desde pequena a gente sempre se deu bem. Nunca brigou, sempre unidas. Foi a partir desse terreno deixado pelo nosso pai que houve o primeiro conflito da gente. Então a senhora acredita que conseguiria ter uma sociedade com a sua irmã num local do terreno? Acredito que sim. É só isso mesmo. Obrigada. Perfeito. Então, eu gostaria de propor, né, um momento para que vocês possam conversar em particular, né, as partes com as vossas advogadas, e, finalizada essa conversa, nós retornaremos à nossa audiência. Ok? Tá certo. Senhora Paula, senhora observadora, eu gostaria que você trouxesse os pontos, né, que observou na mediação, na nossa sessão, né, do ponto de vista da sua função na nossa mediação, que é de observação. Boa noite, mais uma vez. Observando aqui o que foi mencionado pelas partes e também as dúvidas, os questionamentos das advogadas, eu tenho duas observações a fazer nesse caso. O primeiro é em relação à convivência das irmãs, né? Elas informaram que o único ponto que elas tiveram uma desavença é na questão dessa divisão do terreno. Elas têm uma boa convivência, nunca brigaram, e aí esse é o único ponto de desavença. Então, a gente entende que elas possuem uma boa convivência, né? O segundo ponto que eu mencionei aqui como observação é que ambas possuem interesses parecidos, que são interesses que elas não haviam anteriormente pensado na possibilidade de ter uma junção. Então, eu acredito que elas podem pensar um pouco mais, as advogadas podem conversar com elas sobre pensar um pouco mais em juntar esses interesses, né? A questão da alimentação e a questão do lazer, porque são interesses que podem ser interligados e aí nenhuma das duas vão possuir os interesses prejudicados, né? As vontades prejudicadas. Esses foram meus pontos de observação. Perfeito. Então, podemos retornar. Vamos só aguardar a senhora Geisa. Bom, então, retomando a nossa sessão, gostaria de agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês e espero que esse momento, a sós, né, com as suas advogadas, vocês possam ter chegado a um bom termo, a um encaminhamento para se não um acordo no presente momento, mas no futuro próximo. E aí eu deixo a palavra aberta a vocês, podem conversar, pode falar tanto a senhora Sara como a senhora Geisa. Quem que gostaria de usar a palavra? Eu. Pois não, senhora Sara. Eu estava falando aqui com a doutora Alexandra e
por, por, por a gente só pensar do nosso lado, não ter visto o lado do outro também, a gente não parou para pensar em unir, né? A gente, os nossos interesses. Aí, eu parando agora para pensar, eu estou aqui para sugerir à minha irmã que a gente juntasse nossos negócios e montasse um clube aquático com um restaurante lá naquele terreno, se ela estiver disposta a dividir comigo. Senhora Geisa, gostaria de fazer uso da palavra? Eu estou de acordo. Assim como eu conversei com a minha advogada, se ela aceitar eu ter o lucro do... Esqueci, meu Deus. Do parque aquático. Ter lucro do parque aquático e ela com o lucro do restaurante e a gente dividir as despesas comuns. Para mim, está de acordo. Por mim, tudo bem. Senhoras advogadas, gostariam de fazer uso da palavra? Sim. Senhora Geisa, como já foi dito, conversamos nos bastidores e a proposta da senhora Sara é propor uma sociedade, dividir as dívidas em comum, no que se refere à conta de água, luz, e cada uma ficar com o lucro daquela parte em que cada, no caso do seu polo aquático e no caso da senhora Sara do restaurante. A senhora concorda? Concordo. É apenas esse questionamento. Obrigada. Senhora Emanuela? Eu gostaria só de parabenizar, né, as partes. É muito bom quando as duas partes entram em um acordo, numa relação como essa, né, onde as duas possuem interesses, mas tem também o interesse de manter essa relação, né, tão bonita que ambas tinham antes do falecimento do seu pai. E é isso. Desejo muito sucesso para as duas, que o empreendimento de vocês sirva para unir mais ainda as duas. Parabéns. Então, nós, enquanto mediadores, né, que tivemos essa oportunidade de acompanhar essa mediação, ficamos muito, muito felizes que vocês consigam restabelecer esse laço familiar. E assim como a senhora Emanuela desejou esses votos, né, de sucesso para o empreendimento, para o novo empreendimento de vocês, esse também é o meu desejo. Muito boa sorte. Eu vou passar a palavra para o mediador Gilvan, que ele vai fazer a leitura do encerramento da nossa reunião. Pois não, senhor Gilvan. O objetivo maior dessa mediação é sempre incentivar o diálogo e reunir, né, unir novamente as partes. As senhoras como irmãs, diante da perca do pai, tiveram esse pequeno desencontro, né, mas o nosso objetivo aqui foi alcançado. Unir, e acredito que as duas vão sair muito além de unidas sócias, mas voltar ao restabelecimento familiar. E esse é o objetivo nosso, como mediador, é o objetivo da justiça brasileira. Eu agradeço a presença dos senhores, das senhoras, das doutoras advogadas, para garantir aqui a legalidade desse momento. Informo que vai ser redigida o nosso termo de audiência, onde as partes vão ser convidadas a assinar de modo a formalizar esse acordo que aconteceu entre a gente. Nós, como mediadores, assinaremos também como auxiliadores nessa busca do diálogo. Tenham todos um bom dia e até uma próxima oportunidade
estamos aqui sempre à disposição para os doutores advogados. Obrigada. Obrigada. Nada. Muito obrigado. Pronto.